Muito bem, pessoal, bem-vindos e bem-vindas a esta videoaula. Muito bem, a pedido, tá, de uma das minhas mais interessadas alunas, entre as muitas interessadas no IF Sertão Campus Floresta, no EMI em Agropecuária, eu trago este exercício, tá, para sanar a dúvida dela, e para quem mais que venha fazer usufruto de tal resolução. Ok? Vamos lá então, aqui para a leitura. Uma pessoa deitada, tendo os olhos junto ao solo, e aí é importante destacar este início aqui, ó, quando o autor nos diz tendo os olhos junto ao solo. Qual a importância de dizer isso, tá? A importância é, naturalmente, logo de cara, que há um alinhamento do ponto que sai, que se aponta a visão do indivíduo com respeito a algum objeto mais para frente. Vamos continuar. E essa pessoa observa, tá vendo aí, ó, um poste de baixo até em cima, sob um ângulo visual de 60 graus. Então, note que o ponto de iniciação da visão deste poste por esta pessoa é da base dele, do início dele. E ela consegue ver até o topo, ok? Então, ela consegue enxergar toda a extensão vertical deste poste. E este campo de visão dela que sai da base do poste até enxergar o seu topo, percorre aí um arco de circunferência, por exemplo, a gente pode falar assim, que tem em grau o valor de 60 graus. Tá? Em radiano, aqui nós teríamos π sobre 3. Bom, continua a questão. Afastando-se 2 metros do poste, aquela, isto é, a pessoa, passa a vê-lo sob ângulo de 45 graus. O ângulo já diminui um pouco. Depois que ela se afasta do ponto que ela estava anteriormente, afastando-se do poste. Tá? 2 metros, afastou-se, e ela enxerga todo o poste, consegue enxergar da base até o topo, sob um campo angular de 45 graus. Podemos afirmar que a altura do poste vale... Muito bem, então questão tranquila, trigonometria. Já fica claro aí, você vê que vai se tratar de trigonometria. Tá? Isto porque quando a gente for esboçar a situação, quando a gente modelar essa situação da pessoa observando o poste, vamos cair em triângulo retângulo. Não, mas aí vamos ter 2 triângulos retângulos para trabalhar, tá bem? Então, o que eu oriento num exercício como esse? Você pode imaginar a situação, tá? A pessoa deitada junto ao solo, observando o poste da base até o topo, com o olho alinhado à base do poste, depois ela vai levantando a visão e observa até o topo desse poste. Você pode mentalmente esboçar a situação, tá? Mas eu oriento que você desenhe um caso assim, tá? Para que tu enxergue bem sob que ambiente matemático, a nível geométrico, você está trabalhando, tá? Neste caso, sim, esboce. Então, primeiramente aqui, ó, vamos a um esboço da situação. Pega aqui a cor azul, tá? Agora, antes de começar a esboçar, eu pergunto a vocês, vocês imaginam, pensa aí, vocês imaginam que o esboço da situação aqui apresentada devesse começar por onde? Pela pessoa, né? Então, matematicamente, eu vou fazer o seguinte, ó, vou marcar um ponto aqui, esse ponto para mim vai ser o local onde está a pessoa, vou chamar de ponto P. Show de bola. Tranquilo? Tranquilo. Aí vou agora e desenho o poste. Vou desenhar o poste. Ela está observando um poste da base até o topo. Então, vem aqui, ó, poste da base até um certo topo. A altura máxima desse poste. Tranquilidade. Quando eu já faço este esboço inicial, já noto que se eu ligar o ponto inicial de visão da pessoa, que é a base do poste, até a própria base do poste, eu começo a esboçar o que seriam 2 lados de um triângulo. E como o campo de visão da pessoa vai da base do poste até chegar à altura dele, até o topo dele lá em cima, tá? E topo realmente é em cima, é um pleonasmo aqui em tom de reforço,
do que estamos dizendo, a gente monta o triângulo. Então, este espaço aqui, ó, vou pegar o azul de novo, esse espaço aqui dentro, ó, esse espaço interno entre o segmento horizontal e o segmento inclinado, tá? Esse é um espaço angular. A pessoa está olhando aqui até a base do poste, ela olha até a base do poste, a pessoa está no ponto P, e depois ela vai elevando sua visão até observar o topo desse poste. Ok? Então, tranquilo. Mas o que acontece mais no exercício? Acontece mais que essa pessoa vai se afastar. A questão nos diz que ela se afasta 2 metros, então eu pego do ponto P, caminho mais para a esquerda, um tracejado, um segmento de reta, indicando um afastamento desse ponto P, e aí eu vou chamar o outro ponto de P'. Esse afastamento, a questão fala, tá? A pessoa se afasta do ponto inicial que ela estava observando o poste da base até o topo, e ela se afasta numa medida de 2 metros. Tá? Então eu sei, ó, pegar aqui o vermelho. Eu sei que de P até P', ou de P' até P, nós temos 2 metros. Show de bola. O que mais eu posso dizer? De novo, ao se afastar, a questão nos diz que ela volta a observar o poste da base até o topo. Então, do campo de visão aqui dela, sobre um ângulo de quantos graus agora? 45 graus. E o primeiro ângulo aqui, ele falou pra gente, era de 60. Vou colocar logo também. O que ocorre? A pessoa está aqui, ela observou a base do poste e subiu com seu campo visual até observar o topo desse poste. Está aí a situação toda apresentada. Vou chamar aqui de B o ponto que é a base do poste, tá? E de T aqui em cima, ó, o topo dele. Note que nós formamos aqui, ao todo, 3 triângulos. Tem esse maiorzão, tá? O triângulo BTP'. Tem esse triângulo aqui, ó, P', PT, tá? E tem um triângulo BPT. Agora, triângulo retângulo, quais seriam aqui os triângulos retângulos? Quais seriam? Você me disse que está onde aqui? Onde é que eles estão aqui? Os 2 triângulos retângulos, né? Facinho aqui, ó. Traço vertical com horizontal, segmentos perpendiculares, aqui, ângulo reto, 90 graus. O triângulo BPT, ele é triângulo retângulo em B. Mas o triângulo B, P' e T, também é triângulo retângulo em B, certo? Muito bem, o que ele pede para a gente responder? Depois que eu já esbocei a situação toda, já tenho aqui toda a modelagem matemática sob controle, vamos marcar o que ele pede para a gente achar. Bom, eu tenho que achar aqui o valor H, vou chamar de H minúsculo, o que indica a altura desse poste. Eu quero saber a altura desse poste, como ele falou aqui, ó. Podemos afirmar que a altura do poste vale? Então, chama de incógnita. Tu não sabe o que é, chama de incógnita. Tem mais elementos aqui neste triângulo que eu não conheço? Ângulos, eu conheço todos. Se eu quiser marcar os que faltam ainda, eu consigo. Lembrando que soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180 graus. Dá 180 graus. Em termos de medidas, eu não tenho hipotenusa do triângulo BPT, essa menorzinha aqui. Também não tenho a hipotenusa do triângulo BP'T, tá? Do triângulo maior. Tenho parte do cateto BP', 2 metros, mas não tenho a outra. Vou chamar então por uma letrinha. Vou chamar aqui de X. Esse cateto que me falta, a distância que vai de P até B, tá? P até B ou B até P. Eu também não tenho quanto mede hipotenusa. Tá? Hipotenusa para o triângulo maior, que vai de T até P', ou P' até T. Posso vir aqui e colocar uma letrinha também. Muito embora, depois que eu já modelei, eu tenho claramente o que irei desenvolver do ponto de vista técnico, matemático, para responder o exercício, e eu sei que eu não preciso de hipotenusa. Por quê? Eu quero achar a altura do poste, distância de B até T, e eu tenho um ângulo oposto, 60 graus, a esta altura. E um outro também, 45 graus, um ângulo oposto, tá? Que não toca, não faz parte do segmento H, Hzinho, altura do poste. E quando eu tenho um ângulo oposto a uma medida, a um lado do triângulo, a um segmento de reta, eu posso usar tanto seno quanto tangente. Seno eu usaria no ângulo, razão trigonométrica, se conhecesse a hipotenusa. Se eu não conheço a hipotenusa, mas conheço ambos os catetos,
ou posso conhecê-los em um triângulo retângulo, aplicando tangente, tangente pega cateto oposto ao ângulo que eu conheço sobre cateto adjacente. E se eu usar esse caminho, eu consigo de fato encontrar meu Hzinho. Show de bola! Então, vou separar aqui, ó, pegar outra cor do piloto. Deixa eu ver aqui, eu vou pegar o piloto preto. E vamos ao primeiro passo de cálculo nesse exercício. Primeiro passo, considerando ó, o triângulo PBT, eu posso vir aqui e aplicar tangente de 60 graus, tá? E tangente, cateto oposto 60, H, tá? Sobre cateto adjacente a 60, X. Quem é tangente de 60 graus? Quem é a tangente de 60 graus? Raiz de 3. Beleza? Raiz quadrada de 3 igual a H, a altura que eu quero achar, sobre X. Daqui eu consigo concluir que o meu H, ele equivale a X raiz de 3. Beleza? Beleza! Pronto, deixa isso aqui arrumadinho, deixa quietinho isso aqui, a gente já achou nosso H em função de X. Muito bem, segundo passo aqui, vou trocar de página. Mas antes de trocar de página, eu quero que você observe o triângulo P'T. Ou você pode escolher começar pelo ângulo reto, então B'T. É também um triângulo retângulo. E o ângulo oposto a Hzinho é 45 graus. Viu o ângulo oposto a uma medida que tu quer achar, pensa logo em tangente ou seno. Não tem hipotenusa dada, então pensa logo na tangente. Fica com a tangente. Tangente de 45 graus aqui seria quem? Tangente de 45 igual a H, cateto oposto a 45, sobre todo o cateto adjacente a 45. Quem é todo cateto adjacente a 45? Vai de P' até B. Ou, se você quiser falar, de B a P'. Tá? Então, quando eu aplicar tangente em 45 graus, isso vai ser igual a Hzinho sobre o X mais 2, que é todo o tamanho do cateto B', ou P'B, cateto adjacente a 45 graus. Então, indo para a próxima página aqui, ó, nosso ponto 2 fica da seguinte maneira. Ó, marcar aqui ele, bonitinho. Estamos no triângulo BP'T. É bom se situar, como é que eu estou resolvendo, explicando para vocês, se situa onde tu está aplicando uma razão trigonométrica. Então, ó, tangente de 45 graus igual a H sobre X mais 2. Todo cateto adjacente é 45 graus. Quem é a tangente de 45 graus? Show de bola. Então, meu Hzinho sobre X mais 2. Aqui é só isolar. E eu vou encontrar meu Hzinho igual a X mais 2. Também nesse segundo passo, utilizando outro triângulo retângulo, tá? O triângulo retângulo maior, o nosso esboço da realidade vivida pela pessoa que observou o poste. Eu não achei ainda H, numericamente falando, achei em função de X. Mas por 1 e por 2, por 1 e por 2, eu já posso obter. Tanto X eu posso obter, quanto Hzinho. Tá? Mas, obviamente, eu quero obter quem? Eu quero obter H, então vou em cima de H. Tá? Mas só lembrando aqui, ó, D1 do passo 1 e do passo 2, o que nós podemos concluir até agora? De 1 e de 2 nós temos que H é igual a X vezes raiz de 3, foi o ponto 1. E do ponto 2 nós deduzimos que H ele está em função também de X quando eu tenho X mais 2. E aí, o que vocês me dizem para fazer a fim de encontrar o nosso Hzinho? Ora, se o mesmo H, tá, com base na nossa modelagem bonitinha, da realidade que a questão falou, ele é tanto igual a X vezes raiz de 3, bem como igual a X mais 2, eu tenho muitas maneiras de tentar fazer isso daqui. Tenho muitas maneiras de buscar obter uma variável ou outra. Lembre que aqui você está falando de um sistema. Você montou aqui, você conseguiu montar um sistema de equações. Tá? Então eu posso responder como um sistema, deixar todo mundo igual a uma constante, eliminar uma das variáveis. Essa é uma possibilidade. Ou posso igualar H com H. Veja, já que H é igual a duas coisas distintas a princípio, mas que tem o mesmo X, eu posso igualar, já que é o mesmo H, e vou achar o H único aqui. Beleza? Ou eu posso isolar X, deixar X em função de H, e se eu fizer isso eu vou achar lá o H de cara.
Mas como h já está isolado, então daqui eu posso vir e igualar, ó, x raiz de 3 com x mais 2. E eu consigo encontrar x. Bom, isolando o x, ó, vai ficar x raiz de 3 menos x igual a 2. Colocando o x em evidência para que eu isole ele e o encontre. Então, vou ficar com raiz de 3. Fazer uma raiz aqui mais bonita. Raiz de 3 menos 1. Tudo isso igual a 2. Vou pegar aqui mais uma página. Abrir mais uma página para poder a gente ganhar mais espaço. E aí, nós achamos x igual a quem? X igual a 2 dividido por raiz de 3 menos 1. Volta aqui no anterior, ó. X multiplica raiz de 3 menos 1. Para isolar ele, tudo multiplicando, vai para outro membro. Eu dividi ambos os lados por raiz de 3 menos 1. Então, nosso x isolado fica igual a 2 sobre raiz de 3 menos 1. Tá? Então, na hora que eu achei x, eu já achei x numérico. Olha que coisa linda. É só eu escolher um dos h's, escolha um dos h's. Ambos os h's são o mesmo. Substitua x e acabou. Vou chamar essa conclusão aqui, nossa, de 3.3 da resolução. Aí eu venho aqui agora, como desfecho, para poder encontrar meu h, substitua esses 3 pontinhos aqui. É como se fossem vértices de um triângulo, tá? Em matemática significa portanto. Então, substitua, por exemplo, eu posso escolher aqui 3, substitua 3 em 1. Vou escolher substituir em 1. Poderia escolher substituir em 1 ou em 2. Escolhi a equação que tem h em 1, porque é uma equação mais simples, tá? Com menores valores. Com menos quantidade de termos também. Então, como é que vai ficar lá? Nosso hzinho é igual a x vezes raiz de 3. No lugar disso, eu já sei quem é. É o 2 sobre raiz de 3 menos 1. Tudo isso no meu xzinho, que multiplica raiz de 3. Muito bem, agora é só desenvolver aqui, arrumar a situação e escolher o gabarito corretamente. Então, ó. Aqui, só bem tranquilo aqui, eu tenho uma fração, tá? Multiplicando outro cara que eu posso enxergar como fração. Então, aqui eu teria raiz de 3 sobre 1, numerador com numerador, denominador com denominador. Então, seguindo aqui, tranquilo e calmo, fico em cima com 2 raiz de 3, no denominador, raiz de 3 menos 1. Aí você para aqui e pensa, rapaz, nos itens da questão, olha lá, volta para os itens da questão. Não tem nenhuma situação da qual eu vou escolher, da qual eu devo escolher o item para marcar o correto, que traga uma altura do poste com fração, cujo denominador não seja 1, né? Porque aqui eu poderia colocar todo mundo com fração tendo 1 embaixo no denominador. Mas não aparece uma fração explícita para mim, não tem fração. Então tenho que voltar lá, onde eu desenvolvi meu H, e desenvolver um pouco mais. Teremos que desenvolver um pouco mais minha resposta. Aqui está a resposta já. Tenho que desenvolver um pouco mais para colocar H escrito de uma forma mais simplificada. Então eu tenho que simplificar essa fração. Quando eu olho para uma fração, lembra comigo, olho para uma fração e tem radical no denominador, opa, vou usar racionalização, tá certo? No entanto, você nota que o seu denominador, ele não traz apenas um radical, apenas uma raiz. É uma raiz com menos 1. Show de bola? Show de bola. Então, como é que eu saio daqui? Como é que eu simplifico mais minha fração? Racionalizando-a. Num caso assim, gente, ó, para você racionalizar, você vai multiplicar. Como você fazia antes, a raiz em cima, a raiz embaixo, aquela que estava embaixo. No entanto, como não só tem raiz de 3 embaixo, raiz quadrada de 3, mas sim ela menos 1, a gente, para poder conseguir simplificar, tem que lembrar de produto notável. Tá? Lembrar que se eu multiplico uma subtração por uma soma dos mesmos valores, eu escrevi a diferença entre quadrados. Certo? Então, esse tipo de racionalização a gente costuma chamar de multiplicar pelo conjugado. Então, aqui eu multiplicaria por raiz de 3 mais 1, conjugado. O que separa dois termos em um denominador é menos, o conjugado é você escrevê-los com o mais, e vice-versa. Se eu multipliquei isso embaixo, também multiplico em cima. Essa é a maneira de você conseguir simplificar uma fração quando você tem
radical no denominador, mas ele não está sozinho, ele também tem alguém somado com ele ou subtraído. E por que você lembraria aqui de produto notável? Interessante, né? Como você tem uma subtração de termos, no Hzinho que você achou, no denominador, ao multiplicar por esses mesmos termos, só que com a soma entre eles, você escreveu um produto notável clássico. Vou colocar aqui do lado, ó, a lembrança para vocês. Lembra da diferença entre quadrados? Show de bola! Lá na sétima série, hoje é 8º ano, isso aqui é igual a você escrever essas duas parcelas, Azinho e Bzinho, esses dois termos, multiplicando-se em uma diferença, bem como em uma soma. Isto é, multiplicar A menos B, tudo isso, por A mais B, tudo isso, na hora que você distribui A vezes A vezes B, depois menos B vezes A, menos B vezes B, você cai aqui em cima. Diferença de quadrados, ok? E aí vai ficar bem tranquilo você conseguir simplificar aqui, porque ó, raiz de 3 menos 1, que multiplica a raiz de 3 mais 1, é o mesmo que fazer toda a raiz de 3 ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Não vai ficar mais a raiz no denominador. Né? Porque se eu elevo ao quadrado uma raiz que é quadrada, eu estou eliminando o cálculo de raiz pela operação oposta, que é potenciação, e a raiz vai embora. Mas note que para você fazer isso, se no denominador tiver mais de um termo, a gente fala multiplica pelo conjugado, não esquece. Que na verdade tu está usando aqui produto notável clássico para poder simplificar tua fração, tá bem? Então, voltando aqui, ó, vamos ter que passar mais uma página, que a minha letra é muito grande, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Só voltar antes, já tem uma página pronta, só voltar antes para você ver o que a gente vai fazer, ó. Em cima, como é que vai ficar? 2 raiz de 3 vezes raiz de 3. Então, aqui, ó, nosso H, ó, numerador, 2 raiz de 3 vezes raiz de 3. Fizemos a primeira multiplicação, volta aqui antes, ó. E agora 2 raiz de 3 vezes mais 1. Então, mais 2 raiz de 3. Tá aí numerador bonitinho. E o denominador, como é que fica? Faz aqui meu traço. Espera aí, faz um traço. Um traço perfeitamente horizontal. Aê! E o denominador, como é que ficaria? Bom, aí volta lá, ó. É raiz de 3 menos 1 vezes a raiz de 3 mais 1. Ou seja, eu estou multiplicando dois caras, tá? Dois pacotes que tem duas parcelas em cada um. E são os mesmos caras, só variando que hora eles vêm subtraindo, hora vem somando. Ou seja, eu estou aqui no produto notável clássico, aqui em cima, ó, à direita, no nosso rascunho. Então, multiplicar esses caras de baixo é o mesmo que fazer quadrado no primeiro, menos quadrado no segundo. Tá? Tudo bem. Então, vai ficar raiz de 3 ao quadrado. Vou fazer bem devagarzinho, tá? Para que todo mundo entenda. Menos 1 ao quadrado. Lembrando do produto notável. Diferença entre quadrados é a diferença deles multiplicado pela soma deles. Ou vice-versa, tá? Ou poderia escrever a soma deles multiplicado pela diferença deles. Como eu multipliquei pela soma, porque a diferença já tinha, tá? Não foi essa ordem que ficou, né? A diferença vezes a soma dos termos. Mas poderia ser o contrário. Se eu pego os termos somando e multiplico pela subtração desses termos, eu chego na mesma coisa, que é a diferença entre os quadrados de cada um. Muito bem, nosso Hzinho aqui, por fim, ó, vamos calcular aqui agora. 2 que multiplica no numerador raiz de 3 vezes raiz de 3. Pera aí, raiz de 3 vezes raiz de 3 são os mesmos caras. Conservou a base, somou os expoentes, então fica raiz de 3 ao quadrado. Logo, raiz de 3 ao quadrado vai sair apenas o 3, né? Raiz vai embora. Mais 2 vezes raiz de 3, numerador, aqui eu não posso juntar. Embaixo, quadrado da raiz de 3, a raiz de 3 vezes raiz de 3, é o mesmo que a raiz de 9, a raiz de 9 é 3, pegando a parte positiva, porque eu tenho aqui um problema que envolve geometria, distância positiva, tá? Então, tranquilo, aqui vai sair o 3. E aqui, ó, menos 1, 1 ao quadrado, tá? O próprio 1. E aí, nosso Hzinho, como é que termina? 2 vezes 3 aqui, ó, 6, mais 2 raiz de 3, embaixo, 3 menos 1, 2. Posso simplificar aqui, ó. Eu tenho 6 par e 2 par no numerador, tá? Tenho dois termos que são pares, tá? E um denominador que é par. Então posso simplificar aqui tranquilo e calma, né? Então simplica, ó, H em 6 por 2, me sobra o 3. Só que esse 2 não é só o denominador do 6.
ele também é denominador do 2 aqui em cima, porque é uma fração só. Então esse 2 com um 2 embaixo fica só 1. Então 3 mais raiz de 3. Essa é a solução. Aqui eu não consigo simplificar mais. Olha que coisa linda. E como eu tenho um cara que é radical e outro que não, um irracional e outro inteiro, eu deixo a resposta aqui assim, lembrando de colocar metros no final, pois trabalhamos com metros e as respostas também nos vêm para escolhê-las, a correta, obviamente, em metro. Tá? Não foi pedido para achar a resposta em outra unidade de medida. 3 mais raiz de 3 é a resposta final. Caso a questão dissesse, ó, use raiz de 3 igual a tanto, aproximadamente, aí você substituiria agora e terminava. E aí, volta lá na questão, que alegria. Qual é a resposta aqui que tem 3 mais raiz de 3? H é 3 mais raiz de 3? Não. No item D? Não. H no item B é 3 mais raiz de 3? Não. No item E, H é 3 mais raiz de 3? Não. No item C, H, a nossa altura, é 3 mais raiz de 3? Não. No item A, H é 3 mais raiz de 3? Sim. Marcou o item A.